Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre os nossos pequenos, sobre as nossas crianças. Nós temos percebido que ultimamente o número de diagnóstico na idade escolar das crianças tem aumentado de forma excessiva. Tudo aquilo que aos olhos dos pais, dos responsáveis e dos professores saia do padrão esperado, desejado, visto por eles como dentro da normalidade, tudo que foge das expectativas que são criadas para os filhos e para os alunos, é visto como um transtorno. Imaginamos uma criança 4 horas dentro de uma sala de aula, recebendo informações que talvez não as motive, que não traga para ela curiosidade em escutar, em participar daquilo, e ela começa a mexer com um colega, com o outro, com os objetos, a correr pela sala. Isso vai soar para o professor que aquela criança tenha um transtorno. Se esses pais recebem visitas em casa e só tem adultos naquele ambiente conversando, e essa criança não tem outra criança, não tem um estímulo que prenda a sua atenção, é esperado que essa criança também corra de um lado para outro, mexa em tudo, faça barulho, grita. E esses pais também entendem que é um comportamento anormal. Então, nós estamos desejando ter mini adultos dentro de nossas casas e dentro de nossas salas de aula. Imagina um adulto dentro de uma sala, em uma reunião, onde aquele assunto não é um assunto que agrada. Que o que está sendo falado ali não te acrescenta em nada. Você vai sentir interesse de estar naquele ambiente? Ou você vai ficar entediado, vai se levantar várias vezes, vai se retirar várias vezes do ambiente, hora para tomar água, hora para ir ao banheiro, enfim, você não vai permanecer naquele ambiente. Se nós, quanto adultos, não conseguimos ficar em um lugar onde não haja estímulo, motivação, que não seja agradável, que não nos traga algum benefício, algum interesse, imagina uma criança que esteja iniciando a sua vida escolar. Então, nós precisamos avaliar os contextos em que essas crianças muitas vezes estão inseridos para que nós realmente tenhamos condições de supor que aquela criança tenha ou não um transtorno. Então, eu estou em um ambiente onde há vários estímulos e eu não posso utilizar coisas que eu gosto, que me motiva, que me estimula, vários brinquedos, várias tintas, pincéis, lápis, e eu tenho que ficar ali sentadinho esperando a hora em que eu vou poder manipular aqueles objetos? Não vou conseguir. Então, uma criança que não consegue esperar a sua vez, que não consegue esperar o momento daquela brincadeira, ela vai ser diagnosticada com um possível TDAH. Se a criança está num ambiente cheio de estímulos e ela não foca no que o professor está falando, ela tem um TDAH. Se essa criança não aceita que o professor diz, você precisa esperar
não é agora, vai ser daqui a pouco. Essa criança está desafiando, está desrespeitando, não está recebendo ordens. Será que essa criança não está apenas querendo fazer algo que seja prazeroso para ela, que não é ouvir as orientações, talvez naquele momento do professor? Então, nós precisamos avaliar todo esse contexto antes mesmo de nós sugerirmos, quanto profissionais, para os pais, que essa criança tem ou não tem um transtorno. E nós pais também, nós precisamos também ter cautela e avaliar o contexto em que essa criança, em que o nosso filho se encontra naquele momento, que possa estar contribuindo ou não para que ela tenha aquele comportamento. Então, muitas vezes, nós queremos normalizar aquilo que para nós é anormal. Então, se eu recebo uma visita na minha casa, meu filho está correndo de um lado para outro, aquilo não é normal. O normal é que ele esteja sentadinho, quieto, ouvindo a conversa dos adultos. Isso é normal para mim. Mas é normal para aquela idade, para aquela faixa etária em que meu filho se encontra? Então, nós precisamos também fazer essas interrogações para nós mesmos, antes de nós imaginarmos que os nossos filhos precisam de um suporte medicamentoso, que o nosso filho tenha ou não um transtorno. Hoje o que a gente percebe é que a criança não está conseguindo mais ter infância. Ela não está conseguindo mais correr, pular, gritar, chorar, muitas vezes brigar com um coleguinha, querer mexer em tudo, tombar tudo, porque isso hoje está sendo visto como anormal. Em gerações anteriores, as crianças tinham autonomia para esse contato, para esse desenvolvimento, para esse aprender, para essa exposição de energia, de busca de aprendizado. Hoje não. Hoje ela está recebendo como meio de manter o ambiente tranquilo, harmonioso, o celular. E aí, quando esse celular é tirado, ela normalmente fica irritada, ela tem comportamentos agressivos, impulsivos, agitados, desrespeitosos, e aí um objeto que foi oferecido para acalmar, para amenizar a nossa intenção em determinado momento, se torna em outro momento algo que vai nos fazer pensar que aquela criança não é, entre aspas, normal. Então, nós precisamos ter cautela com as nossas atitudes. Ora eu ofereço para amenizar, ora eu quero tirar e o resultado é o oposto. Então, a comunicação, o diálogo, ele precisa ser mais frequente entre você e a sua criança, independente se você é o pai, o responsável ou o docente que vai estar direcionando aquela criança por um período de tempo ou período integral. Então, antes de sugerirmos um transtorno, nós precisamos observar os multifatores que podem estar contribuindo para aquele comportamento. Às vezes é uma criança que não tem contato com os pais durante o dia, que é criado por uma cuidadora, por uma babá, pelos avós, que leva o dia inteiro sem ver os pais saem, ela está dormindo, os pais chegam, ela está dormindo, ela é alimentada por outras pessoas, ela é escutada por outras pessoas, não cria-se um vínculo afetivo entre pais e crianças. Essa criança, muitas vezes, ela é presenteada
com objetos materiais o tempo todo para suprir a falta da presença dos seus responsáveis e por isso, muitas vezes no ambiente escolar, ela quer ser tratada da mesma forma que ela é tratada dentro de casa, com essa permissividade, com essa satisfação, realização a todo tempo de tudo que ela deseja, tudo aquilo que ela quer naquele momento. Então, muitas vezes, os nossos comportamentos quanto pais, eles vão ser chaves muito importantes para a reprodução dos comportamentos dos nossos filhos. A todo momento, por mais que nós achamos que não, nós estamos sendo observados, nós estamos sendo copiados. Quantas vezes os nossos filhos chegam a casa dizendo que gostaria de ser igual a tia fulana de tal? Ah, minha tia vai toda arrumada, minha tia vai penteada, minha tia usa um batom lindo, minha tia tem uma sandália linda, quando eu crescer eu quero ser igual a minha tia. Então, a tia não pediu para ela falar isso, ela observou a tia. E aí ela criou uma memória de que ela quer ser igual àquela tia. Aquela tia é uma referência positiva que ela encontrou. Na verdade, essa referência positiva precisa partir de nós, quanto responsáveis, quanto pais. E muitas vezes essa criança não tem essa referência de pais, de responsáveis. Ora ela é criada pela babá, ora ela é assistida pela avó, pela tia, pela madrinha, pelo pai. Então ela fica muito perdida em quais orientações seguir. E aí nós vamos culpabilizando essa criança pelas nossas ausências. Então que nós possamos refletir o quanto nós também temos influenciado para determinados comportamentos que nós vemos como anormais, como irregulares. Esses comportamentos podem não dizer nada sobre aquela criança, mas sobre os seus familiares, sobre o ambiente em que ela vive. A medicalização, quando usada de forma desnecessária, ela vai afetar essa criança de forma negativa. Ela vai impedir muitos desenvolvimentos, ela vai bloquear muitos órgãos importantes e necessários para a evolução cognitiva, emocional, mental e social dessa criança. Nós não estamos aqui dizendo que não é para medicar a criança que precisa realmente ser medicada. A criança que realmente foi diagnosticada com um transtorno e talvez precisa do suporte medicamentoso. Nós estamos falando de crianças que recebem diagnóstico de forma desnecessária e que também são medicalizadas de forma desnecessária. Às vezes a medicação é utilizada apenas para acalmar aquele comportamento que está sendo maléfico para os pais ou para o ambiente escolar. Mas esse comportamento, que para nós é anormal, para essa criança pode ser uma forma dela dizer: preciso de ajuda, não está tudo bem. Algo está acontecendo comigo e que está me causando algum bloqueio, algum prejuízo. Então, nós só vemos o que aquele comportamento traz para nós, pais, para nós, professores. Mas e para aquela criança? Nós paramos para interrogá-la, para observá-la, para saber por que aquele comportamento talvez agressivo, por que aquele choro,
por que aquela tristeza, por que aquele medo, por que aquele comportamento violento com o professor, com o coleguinha ou com quem quer que seja. Nós sempre queremos de imediato punir. Nós não queremos saber por que está acontecendo. Primeiro a punição, mas muitas vezes esse não saber o que está acontecendo por trás daquilo é que faz com que nós tenhamos atitudes às vezes equivocadas, erradas e que podem ser muito prejudiciais aos nossos filhos. Então nós estamos tirando o direito dos nossos filhos hoje de chorar, de ficar triste, de ficar agitado, de ficar irritado, de mostrar insatisfação, de questionar. Nós, quanto adultos, nós gostamos de sermos limitados nesses comportamentos? Você não é capaz de expor as suas emoções? Você não fica triste? Você não fica irritado? Você não fica mal-humorado? Você não chora? Então você precisa ser encaminhado para um profissional porque você tem um transtorno, justamente você que tem condições de lidar com as suas emoções de forma mais assertiva do que uma criança. Então nós estamos impedindo as nossas crianças de expor as suas emoções. A criança está chorando por quê? O que é que você está sentindo? Esse choro remete ao quê? O que você está sentindo? Por que você está chorando? Então a gente vai entendendo as emoções das crianças. Mas normalmente os pais impedem essa criança de chorar. Ela não pode chorar. Engole o choro. Essa criança não pode ter medo. Não, você é corajoso, você é homem, você não pode ter medo. Então nós estamos o tempo todo impedindo que os nossos filhos demonstrem os seus sentimentos, as suas emoções. E eles vão se moldando conforme a nossa vontade, conforme aquilo que nós achamos e consideramos ser normal. E aí nós vamos criando crianças, adolescentes, frustrados, ansiosos, depressivos, que não têm autonomia e que o tempo todo foram impedidos de serem quem realmente gostariam de ser. Que você, quanto pai responsável, possa refletir o que é que você vê como anormal em um comportamento. Comportamento que seu filho está tendo é algo esperado para aquela faixa etária, para aquela idade? Você já avaliou o contexto em que seu filho está inserido? As condições em que seu filho vive? Muitas vezes nós ouvimos pais dizerem que a criança tem tudo o que quer. Tem comida, tem escola, tem brinquedos. Mas será que para ele, para ela, aquilo que você vê como tudo é realmente o tudo que ela precisa? É o tudo que ela quer? Então nós precisamos, quanto responsáveis, nós precisamos avaliar em que contexto nós estamos avaliando os comportamentos dos nossos filhos como anormal, como algo que precisa ser medicado. Um abraço carinhoso e boas reflexões.